A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Aldemir Emídio, passando para mais um momento de oração e meditação da palavra na madrugada. Que esta palavra, mais uma vez, seja canal de bênção para a sua vida, e sendo assim para a sua vida, compartilhe com alguém. Abençoe alguém na medida que você é abençoado. Eu quero meditar com vocês no livro de Esther, capítulo de número 6, que diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se ali escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também a cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e fazes assim para com o judeu Mardoqueu, que estará sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei,
Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Então eles, ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Queridos, nesta madrugada, meditando nesta palavra, escute os Salmos de número 3. Ele complementa esta palavra quando o salmista, assim, na sua confiança, aleluias, na sua inteira confiança, ele diz: pode se levantar o que for, pode ocorrer o que ocorrer à minha volta, eu estarei tranquilo. Olha que diz os Salmos: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Verso 2 do Salmos 3. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Verso 3. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Aleluia. Verso 5. Eu me deitarei. Aleluia. E dormirei. Acordarei, porque o Senhor me sustentou. Ele disse: eu me deito, eu durmo e me acordo porque o Senhor me sustentou. Mas antes, ele clama, ele diz: são muitos os meus adversários. São muitos os que criticam a minha alma, minha vida, o meu andar. Mas eu confio, porque me deito, durmo, acordo, porque o Senhor me sustentou. Escute bem, querido. Amã, esse vilão do livro de Ester, ele trama para querer destruir Mardoqueu, só que ele não se contenta somente em destruir Mardoqueu. O que ele quer de fato é destruir o que ele queria de fato. É destruir
todos os judeus. E aí ele se prepara, como diz os capítulos anteriores, ele faz uma forca na sua casa, porque ele já tem autorização para destruir todos os judeus. E ele diz: vou destruir todos, fazendo com que cada um receba presente para destruir tudo que é judeu, desde o pequeno ao grande. Mas a Mardoqueu, aquele que fica na porta do rei, na porta do palácio, esse eu quero que ele não inaugure a minha forca. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode até intentarem contra a tua vida, ou atentarem contra a tua vida. Aleluia, não vai ter resultado. Não haverá resultado. Eu gosto muito da palavra de Deus. Quando em Isaías, capítulo de número 54, aleluias, a palavra vem nos dizer, no seu verso 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem dele, diz o Senhor. Pode tramarem o que quiserem, não vai progredir, não vai para frente, porque há um Deus que cuida de você, há um Deus que não dorme, não tosqueneja. E assim Amã agora se dirige até o rei, só que o rei não consegue dormir. O rei não consegue ter um sono tranquilo. Aleluia. E resolve ler as crônicas dos reis. E percebe que em determinado tempo fizeram uma emboscada contra o rei. Atentaram contra a vida do rei e Mardoqueu descobriu toda a trama. Estava escrito ali. O rei não sabia. E o rei, vendo aquilo, perguntou: fez-se alguma coisa? Se fez alguma coisa por este Mardoqueu, por esse judeu? Falaram: não, não. E aí o rei, aleluia, fala: vai no pátio e vê se tem alguém lá. Quem tiver, traz aqui. E quando chega lá, no pátio, está o maior inimigo do judeu. Dois judeus. O maior inimigo de Mardoqueu. E aqueles jovens chegam e diz a Amã: olha, o rei te chama. E ele entra. Quando entra,
O rei faz a pergunta para ele, porque o rei queria usar de bondade, de benevolência com Mardoqueu, pelo que ele fez e estava esquecido. Escute bem, não esquecido porque ele não era conhecimento, não tinha conhecimento, mas agora, sabendo ele diz: eu preciso retribuir a este Mardoqueu. E quando Amã chega na presença do rei, o rei diz: Amã, que você faria ao homem em cuja honra o rei se agrada? Amã, o que você faria com um homem que o rei quer presentear? O rei quer o elevar. Amã no seu coração. Escute, querido. Escute. A pessoa que talvez te persiga, a pessoa que talvez esteja querendo te prejudicar, essa pessoa tem algo dentro dela que se chama soberba, trapaça, arrogância. E tudo isso o Senhor abomina. E ele olha para aquele momento e diz no seu coração: este homem só pode ser eu. Olha a prepotência de Amã. Olha a arrogância de Amã. Só pode ser eu este homem. Que o rei se agrada? Sou eu. Aleluia. Oh, aleluia. Verso de número 6 de Ester, capítulo 7. E entrando Amã, o rei, lhe disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, lá dentro, no seu maquinar, no seu tramar, na sua conversa com a própria alma, disse: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? A arrogância, a prepotência precede a queda, a ruína. Como diz a palavra, antes da ruína do homem, da queda do homem, se eleva o coração dele se elevou, se inchou. E o rei disse: e aí, Amã? Amã disse: esse camarada sou eu. Rei, pega a tua veste, teu cavalo, tua coroa, pega o teu melhor homem, o homem mais honrado do teu reinado, e vai lá neste homem que o Senhor quer presentear e faz com que esse príncipe honrado vista esse homem que o Senhor quer honrar, coloque sua veste, coloque ele sobre o seu cavalo, coloque a sua coroa e leve em praça pública e diga: aqui está o homem que o rei se alegra. Eis aqui um homem em cuja honra o rei se agrada. Eis aqui um homem honrado. Eis aqui um homem aonde não existe outro igual no reino. E ele saiu apregoando nas praças, porque o rei disse: esse homem, Amã, eu fico imaginando ele olhando e dizendo para si: eu só quero ouvir o rei dizer. Ele achando que seria ele. O rei disse: esse homem é Mardoqueu. Vai lá. Mardoqueu que está vestido em cinza, envolto em saco em cinza. Vai lá, tira ele de lá. Veste ele com a minha roupa.
Aleluia. Coloca ele no meu cavalo, põe a minha coroa sobre a sua cabeça. E você vai pegar na rédea deste cavalo e vai andar a pé, amado. A maior vergonha para um príncipe, a maior vergonha para um homem de tamanha estatura, né? Ou tamanha posição, tamanha graduação no reino. Escute, queridos, escute essa palavra. Aleluia. Ai de quem mexer no teu sono, porque Deus sempre irá mexer no sono de alguém para te defender, para te proteger, para usar de bondade e essa bondade gerar livramento na tua vida. Escuta, talvez você diga com o salmista no verso de número 1 do Salmo de número 3. Aleluia. São muitos os meus perseguidores, meus adversários, são muitos. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Talvez você diga isso, mas você vai dormir tranquilo, porque é um Deus que cuida do teu sono. Você vai deitar tranquilo, tranquila, porque o Deus que cuidou de Mardoqueu é o Deus que cuida de você. O Deus que honrou a Mardoqueu é o Deus que vai honrar a tua vida. Escute, escute. Mardoqueu estava na porta do rei. Mardoqueu estava ali envolto em saco e cinza. Mardoqueu não queria saber o que estava acontecendo aqui e ali, porque ele já sabia de fato o dano maior que poderia ser causado por Amã, que era destruir todo o judeu. Ele disse, mas eu não vou sair do meu posicionamento, porque há um Deus. Ele disse para Esté, Esté, conversa com o rei. Esté disse, está difícil, Mardoqueu. Ele disse, se você não fizer nada, Esté, socorro de outra parte virá. Glórias a Deus. Escute, Deus tem socorro para a tua vida. Deus tem livramento para a tua vida. Deus tem refrigério para a tua alma. Deus derrama sobre você a sua graça e a sua misericórdia, dizendo, dorme tranquilo. Deita, dorme tranquilo, confia em mim. Confia em mim. Porque enquanto você dorme, eu cuido de você. Eu acampo os meus anjos ao teu redor. Aleluia. Fica tranquilo. Eu quero dizer, Deus vai tirar sono de pessoas e elas vão dizer, eu perdi o sono. Não é de costume eu perder o sono. E Deus vai dizer, é porque você precisa visitar alguém. Você precisa entender a situação de alguém. Você precisa saber. Aleluia.
de coisas que talvez não te contaram, a respeito de alguém que usou de bondade, de misericórdia para com a tua vida, e você não sabe. Deus vai levantar alguém para te auxiliar. Assim como Deus tirou o sono do rei para socorrer a Mardoqueu, Deus incomoda alguém para te socorrer, para te ajudar. Ainda que você diga: ah, pastor, mas ninguém sabe quem eu sou, o que eu estou passando, o que eu estou atravessando. Mas Deus sabe. Deus sabe. Eu quero orar com você. Pai eterno, fiel e justo, digno de honra, de glória, louvor e majestade. Oh Deus, eu quero assim entender que o fato de eu estar aqui nesta madrugada, Senhor, ministrando a esses corações, já é uma resposta para este homem, já é uma resposta para essa mulher, já é uma resposta para esse jovem, este adolescente, esta criança, já é a resposta que este lar está precisando. E que ele venha entender que o teu sono, que o sono dele, que ele venha entender que a noite dele é preciosa para o Senhor. E que enquanto ele dorme, o Senhor não tosqueneja, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, aleluia, porque o Senhor está vendo tanto a ele quanto aqueles que tramam contra a sua vida. Por isso, Senhor, eu confirmo esta palavra sobre esta casa, sobre esta família, sobre este homem, sobre esta empresa, sobre este negócio. E quero que assim ele entenda que o Senhor tem visto. Ainda que ele diga, mas dói. Ainda que ela diga, está doendo muito. Mas que ele não venha se esquecer, que ela não venha se esquecer, que um dia ela clamou e a resposta está chegando. Está chegando. Senhor, a palavra de Mardoqueu, a palavra de ordem era destruição em massa. Era destruir família, era destruir projetos, destruir negócios, destruir empresas, destruir tudo que era dos judeus. Aleluia. Mas como foi dito nesta madrugada, toda a ferramenta preparada contra os teus filhos não prosperará. Que assim ele venha dormir em paz, levantar e ter um dia abençoado na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Compartilhe com alguém esta palavra, esta oração, assim como foi bênção na sua vida. Será bênção na vida de muita gente. Escute. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa.
no Senhor. Porque quando tentarem mexer no teu sono, Deus vai levantar pessoas, vai incomodar pessoas para socorrer a tua vida. Ei, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é um tempo de Deus fazer cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu. Então toma posse. Toma posse. A palavra de ordem é descansa. Ele tem visto quem finge ser o que não é. Ele tem visto quem aparenta ajudar, mas está atrapalhando. Ele tudo vê, ele tudo sabe. Então descansa. Pastor, mas está difícil. O momento mais difícil, mais crítico, mais caótico da vida de Mardoqueu foi o momento de maior honra, de maior honraria na vida de Mardoqueu. Honraria com livramento, honraria com providência, honraria com prosperidade, honraria com devolução da honra, da dignidade para todas as famílias. Ei, descansa. Chegou a tua hora. Chegou o teu momento. Independente de como está circulando a economia, está girando a economia, independente da situação do estado que você mora, a cidade que você mora, a rua que você mora. Independente. Porque Deus não depende de recursos humanos. Ele é o meu, o teu, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Deus abençoe. Em Cristo Jesus.